A paz do Senhor Jesus, estamos a mais uma aula abençoada da parte de Deus e hoje nós vamos a mais uma leitura pequena, curta, mas de uma riqueza muito grande. De repente pode ser sua dúvida, de repente pode ser o que você esteja precisando. Vamos a mais uma leitura abençoada da parte de Deus e hoje nós vamos observar como crescer espiritualmente. O que precisamos para crescer espiritualmente? Vamos a mais uma leitura abençoada. Dê o seu like, dê o seu curtir, ative o sininho para receber sempre as novas notificações, os novos vídeos. Ajude esse canal a permanecer firme para falarmos um pouquinho da palavra de Deus cada vez mais, seguindo devagar, mas sempre. Vamos a mais uma aula abençoada da parte de Deus e hoje nós vamos ver sobre como crescer espiritualmente. Vamos lá? Estudando e aplicando a palavra de Deus. Assim como comemos e exercitamos nosso corpo para crescermos. Vamos observar. Desejai ardentemente como criança recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isto está em 1 Pedro, capítulo 2, o seu verso 2. Meus amados, desejar a palavra de Deus é o essencial para alimento espiritual. Desejar a palavra de Deus para nós crescermos fortes e firmes dentre a graça do Pai. Isso é o alimento espiritual. Como uma criança, um recém-nascido, um bebê, precisa do leite maternal, ele precisa daquele leite, das vitaminas para crescer forte, bem, também é a palavra de Deus. Temos que ter a palavra de Deus frequentemente em nossa vida. É o alimento para o espírito. Dando sequência, a comida é essencial para o crescimento de todos os seres vivos. O alimento ele é essencial para mim, para você, para todos. Precisamos comer, precisamos nos alimentar para ficarmos fortes e seguir em frente. Para alimentar o espírito do homem, exige-se estudo e meditação da palavra de Deus. Há várias coisas a serem lembradas sobre uma alimentação correta. Dentre muitas coisas, nós vamos observar aqui alguns pontos. Vamos ao primeiro. A alimentação deve acontecer regularmente. Geralmente pode-se ficar com fome após apenas algumas horas sem comer. Se ficarmos sem comer após algumas horas, vai bater a fome e vamos ser obrigadas a comer. Vamos ser, assim, obrigados a comer um alimento para ficarmos firmes. Nós temos que entender que para nós, dentre o espírito, é a mesma coisa. Para nós, o espírito, ele precisa disso. Ele precisa de uma alimentação também. Quando se fica muito tempo sem ler a palavra das Sagradas Escrituras, sem ter o alimento da palavra de Deus, também ficamos fracos, também ficamos cansados. E para nós a palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a alma, para o espírito. Segundo ponto, toda pessoa deveria ter uma alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada é essencial para a saúde, para o corpo, para o nosso bem-estar. Alimentando-se somente de cereais e de nenhum legume, não haverá bom crescimento do homem. Se alimenta só de uma coisa e deixa outra, possa ser que não cresçamos, a criança não venha a crescer, o ser humano não venha a crescer adequadamente. Devemos estudar todas as partes da palavra de Deus. O alimento tem que ser por completo. Precisa-se disso, precisa-se daquilo. Então temos que ter o alimento completo. Toda a palavra de Deus é essencial
para a alma, para o espírito, para o nosso ser. O terceiro ponto, é bom ficar atento aos aditivos. Os aditivos é uma coisa também que não é muito boa, não é muito legal. E como é que nós temos que observar isso? Estes são muitas vezes prejudiciais à saúde. Os aditivos são prejudiciais à saúde. Paulo pregou as puras palavras de Deus sem as alterar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, seu verso 2 diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. O que nós estamos observando aqui? As observações feitas por vários homens nas Escrituras podem vir a ser de grande ajuda. Não devemos nos deixar ser levados pelos ensinamentos do homem, e sim pela palavra de Deus. Eu vou frisar mais uma vez aqui, vou dizer que dentre muitas igrejas por aí, muitos templos por aí nos dias de hoje, o homem está colocando a sua mão já faz um tempo, e ali ele vai colocando vírgula e ponto e vai mudando as coisas. E as pessoas acabam seguindo esse tipo de lei que o homem está colocando dentro das igrejas. Nós temos que entender que dizem aí que essas leis, que essas coisas que colocam dentro das igrejas aí, essas doutrinas que se colocam, muitas delas dentro das igrejas, dizem que é para o crescimento espiritual. Nós temos que entender que o alimento verdadeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento verdadeiro. Não dentre muitas leis que ficam colocando aí. Ficam colocando leis que na verdade o homem segue, mas é por benefício próprio daqueles que estão fazendo as leis, que estão colocando ponto e vírgula. Paulo deixou bem claro, ele pregou a palavra de Deus, ele não alterou nada, ele pregou aquilo que tinha que ser pregado, ele falou aquilo que tinha que ser dito, ele estava dentro das Sagradas Escrituras, ele estava dentro da lei de Deus. Então o alimento necessário, meus amados, até o presente momento que eu conheço dentro das Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é importantíssima. Dentre muitos, como eu friso, como eu sempre falo, dentre muitas pessoas que estão sendo cegas, enganadas e seguindo a lei do homem. O homem ele não tem que ficar alterando a lei de Deus, não. Não é verdade? Então vamos observar aqui. O exercício é outro componente vital para o crescimento. Lá em Hebreus podemos achar isso, em Hebreus capítulo 5, seu verso 12, 14. O exercício em si envolve o uso da comida que ingerimos espiritualmente. Aplicamos os ensinamentos de Deus em nossas vidas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Lemos que devemos viver sensata, justa e piedosamente. Lá em Tito, capítulo 2, o seu verso 12 nos mostra um pouco sobre isso. Precisamos, então, nos comportar desta forma. Devemos permitir que o aprendizado de nossos estudos mude nossas vidas. Meus amados, nosso objetivo no crescimento está manifestado lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O de ser transformado na imagem de Cristo. Este é um grandioso objetivo, que crescemos nesta direção. Nós venhamos a crescer na direção de sermos transformados em Cristo Jesus. A transformação. Então nós observamos aqui um ponto importantíssimo sobre essa leitura, como crescer espiritualmente. Como devemos crescer? A palavra de Deus é o nosso alimento essencial. Temos que orar, temos que ler as Sagradas Escrituras, e isso diariamente,
para ficarmos firmes e crescermos na palavra de Deus. E tem mais, além de lermos as Sagradas Escrituras, quando você lê as Sagradas Escrituras, quando você diariamente tem o prazer, tem esse privilégio, tem esse hábito de ler as Sagradas Escrituras, você vai tendo conhecimento, seus olhos vão ficando abertos e você deixa de ser enganado por muitos falsos profetas que existem nos dias de hoje. É Bíblia. Leia a Bíblia, como foi colocado aqui alguns pontos dentre as Sagradas Escrituras, né? Como em 1 Pedro, capítulo 2, o seu verso 2, como em 2 Coríntios 4, 2, como em Hebreus, como em Tito, como em Coríntios novamente. Então, é a Bíblia. Temos que entender, não irmos só de fazermos aquilo que almeja a carne, só o alimento diário, mas também o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém, meus amados? Aqui foi mais uma aula abençoada da parte de Deus. Dê o seu like, dê o seu curtir, ative aí o sininho para receber aqui as novas notificações, as novas aulas ou as novas leituras. De repente, é algo que você tem aí de uma dúvida, e aqui nós tentamos esclarecer um pouquinho. Então ative o sininho, dê o seu like, dê o seu curtir. Espero ter ajudado você mais uma vez. Deixe o seu comentário, deixe o seu nome. Quero orar por você para que você venha a ser abençoado, os seus objetivos. Quero orar para que os seus projetos venham ser realizados e aconteça na sua vida. Que Deus abençoe a você. Até a próxima aula e fique na paz do Senhor. Eu, pastor André dos Santos, junto com vocês simpatizantes da palavra de Deus e que gosta de esclarecimento, nem que seja um pouquinho, mas é sempre importante. Deus abençoe e fique na paz e até a próxima.